Só falar a verdade que você precisa saber de dipirona, porque é um remédio que é amado por tanta gente, muita gente fala mal às vezes aqui na internet, e eu gosto de explicar muito porque, por exemplo, ele não é liberado nos Estados Unidos, não é liberado na Europa, e aí eu tenho parte do meu público, né, quase 5% que é de Portugal, então às vezes eles falam sobre esse tema aqui e gera muita polêmica, né? Em primeiro lugar, vocês têm que entender o seguinte, a dipirona, em especial aqui no Brasil, é dos remédios mais utilizados. E tem uma lógica por isso, porque ele é um potente analgésico, é um remédio com baixíssimos efeitos colaterais, né? E é um remédio que o custo é muito baixo, então é um remédio muito barato. Dos analgésicos, dificilmente você vai achar um analgésico mais barato do que a dipirona. E aqui no Brasil, eu trabalho só no mercado privado, já falei para vocês aqui vários vídeos, né? Pode ter hospital muito caro, o que for que você imaginar, o hospital mais de elite, o hospital mais barato, sempre vai ter a dipirona como remédio mais prescrito. Por quê? Porque é um remédio que funciona muito bem e dá baixíssimo efeito colateral. O grande aspecto da dipirona são dois, né? Alergia, então existem pessoas que têm alergia de dipirona e a gente tem que ter muito cuidado, porque é um remédio que é muito prescrito, a gente já passa no automático, então todo médico já passou por isso. Fez a receita do paciente de dipirona, ele, opa, tem uma alergia de dipirona. Até aquele frio na barriga, né? Porque você pergunta, se a pessoa fala, tem alergia a alguma coisa? Não. Ela tá pensando em comida, né? Raciocinando alguma coisa. Quando você passa o remédio, ela fala, eu tenho alergia a isso. Então, assim, dipirona tem muito cuidado. Todo médico já viu na emergência alguém com edema, até edema de glote, né? Casos gravíssimos de anafilaxia relacionada à dipirona. Raríssimo de acontecer, mas pode acontecer. Então, dos remédios, você pensa assim, Júlio, no seu dia a dia, qual remédio você ouve mais o paciente falar que tem alergia de dipirona? Não porque ele é um remédio que dá mais alergia, mas porque tanta gente usa ele durante sua vida, né, quando era criança, isso e aquilo, né, gestão, o que é que seja, e ele vai relatar porque teve alergia, porque é um dos remédios que a gente mais usa. Então, por exemplo, se você não toma remédio corriqueiramente, né, por causa de alguma coisa, você vai ter uma gripe em sua vida e acabou tomando remédio. Então, tem que perguntar muito e ter muita atenção à alergia de dipirona. Então, você está dando dipirona a primeira vez, seu filho, observe, vê se ele empolou, vê se ele coçou, vê se ficou com algum edema, algum inchaço. Se ficou, pode ser alergia de dipirona, vai no pronto-socorro, porque o médico vai ter que dar um remédio para reverter isso. Então, essa é a primeira verdade da dipirona, que não é pior do que qualquer outro remédio, mas você tem que ficar atento, porque muita gente usa, e a gente dá, brasileiro tem muito isso de dar um pro outro, né? A pessoa diz assim, ah, não, eu tô com uma dor de cabeça, eu canso de ver isso. A pessoa toma isso aqui, e fala toma isso aqui, nem diz o que é, diz assim, é um analgésico. Só que aquele paciente pode ter alergia de dipirona. Assim, quando der o remédio para alguém, ou se a pessoa te pedir um remédio e tal, primeiro, vê se essa pessoa não tem alergia. Eu sei que dipirona é um remédio de controle, né, de receita, né, e eu acho que muita gente vai ter uma dor, vai ter uma coisa, já está acostumada a tomar, ela vai tomar o remédio dela e vai resolver, né, tá com febre, tá com alguma coisa disso, então é uma coisa mais simples, né, mas pergunte. Então, muito cuidado com dar dipirona aos outros, sem perguntar, porque é uma das alergias que a gente vê mais comum no nosso dia a dia, né. Segunda polêmica da dipirona é o fato dela não ser autorizada nos Estados Unidos e na Europa, que dá um nó na cabeça das pessoas. Fala assim, Júlio, como Estados Unidos, um dos maiores países do mundo, né, que mais envolve tecnologia, e a Europa, né, que são os países que mais produzem, não aceitam a dipirona. E aí tem alguma coisa assim, medicina também tem a parte comercial. O que é que eu digo a parte comercial? Tem muitas empresas que fazem negócio vendendo produtos. Não adianta você ser purista, não adianta você ficar com cara feia, porque assim, é assim que o mundo que a gente vive funciona. As empresas, elas investem dinheiro para produzir substâncias, né? E elas vendem essas substâncias tendo lucro sobre isso. Júlio, eu acho errado. Tudo bem, você pode até achar errado, mas funciona desse jeito, né? E nessa parte tem às vezes algumas medicações que o país... Isso acontece no Brasil também. O país já existe uma produção dele, daquele produto. Ele resolve muito bem e ele não vê a necessidade de ter outros produtos dentro daquele país onde a fábrica não é dali. Vou dar exemplo, por exemplo, a própria vacina da Covid. Né? Os Estados Unidos optou por comprar vacina que eles têm lá, eles produzem lá mesmo. Então não aceitou Coronavac, não aceitou AstraZeneca. Em nenhum momento ele disse que não funcionava. Mas se eu tenho minhas vacinas que funcionam e compro aqui, o dinheiro fica circulando pelo país, para que eu vou comprar de fora, importar, que vai ser muito mais caro? Então, a mesma coisa com a dipirona. Júlio, mas por que embasou? Lá atrás existiram trabalhos falando de eventos adversos raríssimos da dipirona e que embasaram essa proibição. E aí depois ninguém se interessou mais em mexer, porque eles já têm os remédios deles lá que funcionam e tá tudo ok. Então, é basicamente por isso. Você não vai ver nenhum lugar, nem artigo dos Estados Unidos, nem europeu, dizendo que a dipirona é isso ou aquilo. Não. Embasou lá atrás e mantiveram o barco, já tem remédio que funciona e não debateram mais o aspecto dipirona. Mas se você olha em medicina baseada em evidência, grandes trabalhos, estudiosos que falam sobre o tema, você não vai ver nenhum condenando a dipirona. O evento lá atrás aconteceu e aí eles mudaram, né?
E o terceiro aspecto da dipirona, e que você tem que ter muito cuidado também, né? E por isso que eu dou esse alerta, é o seguinte: como ele é um remédio potente para dor, potente para febre, muita gente começa a ter doenças sérias, toma a dipirona para melhorar um sintoma, ela não sabe que tem aquela doença e fica sem saber porque vai tomando uma dipirona atrás da outra. Então, por exemplo, te dar exemplos reais que acontecem. Às vezes o paciente assim, ele começou com a dor de cabeça, a febre, a gente foi e a febre foi embora. Às vezes o paciente nem fala que teve febre. Ela tá com a dor de cabeça. Fez, tá com a dor de cabeça, tá e tal. Tem alguma coisa? Não. Quando você vai ver, tá dando dipirona de tempo em tempo. Então, mascarou a febre do paciente, o paciente não tem febre. Às vezes mascarou a dor e você, como médico, já vê um paciente, ele não tem dor, ele não tem febre, você não pensou em meningite. Então, assim, o aspecto de dar um remédio para a pessoa, você tem que informar o médico. Como eu falei para vocês, não é um remédio que você precisa de receita, mas se você está dando, então às vezes o pai ou a mãe ou até o idoso chega assim, ele está com um pouquinho de falta de ar, tá em febre não. Aí você vai, conversa, vem e tal, alguma coisa, não, é um filho, fez, a gente está dando dipirona para ele. Poxa, mascarou a febre, o idoso estava lá com a pneumonia. Então tem que ter muito cuidado. Não que você não vai dar o remédio, mas explicar e falar para o médico que pode mascarar sintoma, o médico pode pensar em completamente outra coisa, porque a gente médico junta os sintomas, junta os sinais sem conta para pensar na doença. E se você está dando um remédio potente que mascara um dos sintomas centrais da doença, o médico às vezes não vai pensar naquela doença, tá bom? Espero que tenha